Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? E como é que foi a semana de vocês? Como foi o aprendizado aí com as coisas que vocês passaram durante a semana? Eu sempre falo isso aqui quando a gente inicia esse programa. Na verdade, eu sempre falo assim, olha, não importa se você não tá tão bem assim, porque muitas vezes as pessoas acabam colocando, enaltecendo muito esse negócio de estar bem o tempo inteiro, quando isso não existe. Eu tava falando isso ontem lá no Instagram. Então, aproveito para aqui agradecer de novo o pessoal do Instagram. Gratidão por estarem me assistindo. Também quero agradecer o pessoal que está me vendo na live do Facebook aqui, da Rádio Vibe Mundial. E para quem está me assistindo pela live lá do Facebook da Rádio Vibe Mundial, saibam que eu tenho lá no meu Instagram, né? Só vocês me seguirem, que é a minha rede que eu mais movimento, que é o @JessicaProença_oficial. E também, gente, vocês podem encontrar muito sobre mim, né? Tudo, na verdade, que é a minha casa online, que é o meu site, que é o www.jessicaproenca.com.br. E vocês podem também encontrar todos os programas aqui da rádio lá no meu podcast. O meu podcast fica lá no Spotify. Então é só você acessar Jéssica Proença também. Super fácil, né? Eu coloquei lá o meu podcast nomeado como Além do Bem e do Mal, tem vários episódios, né? E aí eu coloco os episódios aqui da rádio, bem como coloco conteúdos exclusivos, que eu só coloco nas redes sociais. Então é só vocês me seguirem lá no podcast. Mas quem não está habituado com podcast, também temos lá o meu canal do YouTube, que é Jéssica Proença, tá? Então é só você me buscar lá e começar a me seguir e entender um pouco mais aí do trabalho que eu já tenho feito há algum tempo. Eu tenho falado bastante, gente, sobre um tema que acaba sendo muito pedido pelas pessoas, né? Porque assim, gente, tudo é relacionamento, né? Tudo é o relacionamento que nós temos com as pessoas, né? Ninguém vive sozinho, a gente não é uma ilha, né? E como eu tava falando aqui para vocês, não importa se você não tá tão bem assim, né? Na verdade, quando a gente está ouvindo um programa desse, por exemplo, aqui nessa rádio, às vezes a gente está buscando por respostas, a gente não está muito bem com a nossa vida, precisamos, né, entender. Então, não fique se sentindo mal por estar mal, simplesmente acolha esse seu sentimento. Todos os sentimentos que você tem, eles são importantes. Todos os sentimentos que você tem, eles querem te dizer alguma coisa. Então, presta atenção nesses sentimentos, presta atenção nisso tudo que você está sentindo. Tudo isso que você está sentindo é importante, é o sinalizador de algo na tua vida, tá? Hoje nós vamos conversar aqui mais uma vez sobre relacionamentos, mas a gente vai conversar sobre um fenômeno que acontece, que é o seguinte: existem pessoas que são demasiadamente empáticas, pessoas que são demasiadamente sensíveis, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma configuração de pessoas, e é muito poucas pessoas que são assim, sabe? Se a gente for fazer uma pesquisa, né, uma pesquisa até científica, porque tem uma psicóloga que fez essa pesquisa, ela chama Elaine Aron, ela descobriu que 20% da população são pessoas altamente sensíveis, né? O que são pessoas altamente sensíveis? São pessoas que são altamente empáticas com os problemas dos outros, pessoas que sentem muito, pessoas que sentem demais, pessoas que realmente se importam com o problema dos outros. O que é você ser uma pessoa empática? Ser uma pessoa empática é você... É como se você entrasse ali no universo do outro e você conseguisse entender exatamente o que aquela outra pessoa está sentindo. Algumas pessoas podem até chamar de uma sensibilidade espiritual e energética, né? E eu não gosto muito de ficar falando o termo mediunidade, porque pode ficar ligado a religiões, né? Porque eu não tenho religião nenhuma, né? Mas eu reconheço que existe, assim, esse grau de sensibilidade em algumas pessoas, um grau de sensibilidade que ele
também pode estar atrelado ao espiritual, mas eu quero falar dessa sensação que essas pessoas têm de empatia, de eu me preocupo e eu me ligo ali nas questões das outras pessoas. E pessoas assim, elas acabam muitas vezes não tendo filtros na hora de se relacionar, porque pessoas assim, elas acabam enxergando o bem do outro. Por exemplo, se você tem uma pessoa ali na sua frente que ela tem vários problemas, várias questões, né, e você já percebeu que a pessoa, né, ela tá com várias questões, na verdade você não tá vendo aquilo, você tá vendo por dentro da pessoa. Você tá vendo a joia rara que tem dentro lá do coração dessa pessoa, né? Você tá se relacionando com isso e não com o que a pessoa tá se manifestando, né? O que a pessoa às vezes está manifestando? Às vezes a pessoa está manifestando uma grosseria, às vezes a pessoa está manifestando ela ser uma pessoa que te trai, às vezes a pessoa está manifestando ser uma pessoa que te distrata, né? Aí tem um pessoal aqui falando, ai, tô me vendo aí. Pois é, né? Então a pessoa tá manifestando tudo isso, é isso que ela tá fazendo no real. Ela não está manifestando aquilo lá que você tá vendo, que é a joia rara que você tá vendo, né? Porque é só você que tá vendo. E você se coloca numa posição de que você quer ajudar a pessoa a trazer essa joia rara para fora, né? Sendo que a própria pessoa talvez não queira estar fazendo isso naquele momento, porque talvez a pessoa não se dê conta e não ache que ela tem algum problema. Tem muita gente que tá passando por muitas coisas, que sofre bastante, só que você vai lá e, que tal se você fizesse, lesse esse livro X? Aí a pessoa fala, não, será que você não pode participar daquela palestra, ir lá na palestra da Jéssica, por exemplo, no dia, que eu vou ter uma palestra aqui na segunda-feira, né, no auditório da Vibe Mundial, inclusive vocês todos estão convidados, né, no dia 9 às 19 horas, a palestra aqui no auditório da rádio, nós vamos falar sobre isso, sobre relacionamentos, né. E aí, você fala, vai lá na palestra, a pessoa fica brava com você, não quer te escutar. Por quê? Porque a pessoa mesmo não quer, não tá preparada, enfim. E as pessoas realmente têm essa liberdade de poder ou não fazer as coisas. Mas a questão e eu vou me voltar para você de novo, por que você sempre se envolve com esse tipo de pessoa, né? Por que você, uma pessoa empática, sempre parece que está carregando os problemas de todo mundo nas suas costas, né? Por que você se coloca nessa posição aí, meio que de um burro de carga da família inteira, né? Olha, eu atendo muitas pessoas assim, muito empáticas, que elas acabam muito se colocando no lugar de todo mundo da família, e elas resolvem os problemas de todo mundo e elas acabam por não resolver a vida delas próprias. Ou seja, elas não conseguem enxergar quem elas são no meio de tanta confusão, né? E isso é muito, muito, muito complicado. Por quê? Porque a pessoa, ela perde a própria identidade em toda essa salada. Ela não sabe quem ela é, além de ela estar exausta. Isso é muito difícil, né, gente? Então, por que a pessoa faz isso? Ela faz tudo isso? Justamente, é uma pessoa que tem uma empatia muito grande, é uma pessoa que ela sim se coloca no lugar das pessoas, só que ela não sabe o lugar dela. Ela não sabe qual é o limite disso daí. Porque muitas vezes ela acreditou que ela era obrigada a segurar toda a barra de todo mundo. Ela se viu numa situação familiar caótica, muitas vezes, onde os pais não estavam equilibrados por variadas razões, e muitas vezes eu falo isso aqui, eu não estou aqui para ficar julgando os seus pais, não é isso que a gente faz aqui, isso aqui é uma análise somente, né, porque como eu sempre digo, né, e também o Bert Hellinger, ele fala lá na filosofia das constelações familiares, que os pais da gente, eles são seres humanos comuns, né, e eles fazem aquilo que
eles só conseguem fazer porque eles não receberam isso dos pais deles, né? Então, você acaba tomando um lugar que não é seu, você acaba saindo do equilíbrio, né, da hierarquia aí da sua vida. Você acaba se tornando uma pessoa que é o salvador da pátria. E aí você salva todo mundo e você tem esse vício em salvar, né? E aí você não se salva. Você passa os anos e você não fez quase nada por você mesmo. E você não sabe quem é você. E é isso que justamente eu acabo tratando no meu trabalho, né? Porque as raízes desse comportamento, eles é no emaranhado da família, né? Que é o que eu acabei de citar para você. E muitas vezes isso não está claro para a pessoa, né? Porque já passou tanto tempo e acabou normalizando isso ali dentro, né? Ah, aconteceu, então eu passei por isso e tal. E a pessoa não está percebendo que aquilo que está mal resolvido ali atrás está resultando nesse tipo de situação onde ela só se enfia em lugares aonde aquilo lá é como se fosse uma curva de rio. Então, só para sujeira na curva de rio, né, gente? Então, eu atendo as pessoas individualmente com a constelação familiar, que a constelação familiar, gente, é uma técnica de terapia que ela vai te mostrar, ela vai te ajudar a compreender, né, as origens disso tudo. Isso é muito importante. É um descortinar para que você tenha consciência a respeito das coisas. Eu vou passar o meu telefone, que é o 11 97162 3408. Eu atendo com a constelação individual, mas eu também atendo com a psicanálise, né? No caso, acompanhamento terapêutico, porque as pessoas sempre têm essa ilusão, muitas vezes, das terapias, né? Ah, mas se eu fizer uma só, será que vai resolver tudo? Depende, gente. Isso que você está falando é muito exagerado, não é assim. Resolver tudo, absolutamente tudo. Não, a questão é, você já está passando por isso há quantos anos, né? E quantas resistências, quantas dores que você tem. Então, pode ser que você tenha uma guinada muito forte, pode ser que você precise de um acompanhamento terapêutico, né? Então, eu faço isso também. Então, você pode mandar uma mensagem lá no 11 97162 3408 que eu vou explicar tudo para vocês, tá? Outra coisa que eu quero convidar vocês é que, como eu falei já, no dia 9 de março aqui, na segunda-feira, às 19 horas, teremos uma palestra gratuita aqui no auditório da Rádio Vibe Mundial. Para você se inscrever, você tem que ligar aqui na rádio, tá? Que é o 31710221. Isso. Não é esse. É o 3016 5999. Ó, o Jean tá me ajudando aqui, porque, ó, tem tanto telefone aqui, gente, que a gente acaba se confundindo. Então, para se inscrever na palestra, que é a palestra gratuita, que vai acontecer aqui no auditório da Rádio Vibe Mundial, é o 3016 19 3016 5999, tá? Aí é isso que vocês precisam fazer. E aí, para participar, vocês precisam se inscrever, tá bom? É às 19 horas, a palestra vai ser sobre relacionamentos afetivos. Agora, temos outra coisa, né? Outro convite que eu quero fazer para vocês, que é que no dia 10 de março, na terça-feira, às 19 horas, nós teremos um workshop de constelação. E o workshop também vai ser sobre esse tema relacionamentos afetivos, tá? Então, é só você se inscrever agora também pelo meu telefone. Agora, essa inscrição é pelo meu telefone, que é o 11 97162 3408. As inscrições são antecipadas também, tá? Porque são vagas limitadas, eu preciso fazer a sua inscrição antes para receber você bem, tá bom? Então, 11 97162 3408. Atendimento individual, com constelação, psicanálise e também o workshop de constelação familiar, tá?
E, gente, é o que eu estava conversando com vocês aqui, né? Muitas vezes é difícil da pessoa que tem mais empatia conseguir entender a diferença entre as coisas, porque ela sente muito, né? Eu mesma, eu sou uma pessoa que eu me identifico como uma pessoa altamente empática, né? Então, eu tive que aprender a lidar com isso ao longo da minha vida. Eu tive que aprender a conseguir separar justamente aquilo que eu estava falando para vocês. O que eu estava conversando é o seguinte: a gente precisa separar o que é a manifestação do que a pessoa está fazendo para você, no que ela está agindo, e o que você está enxergando ali dentro dela, né? Então, é como se você precisasse lidar com a realidade a respeito das pessoas, tá? E uma coisa muito difícil, muitas vezes, que acontece com as pessoas que são mais empáticas, é que elas acabam se envolvendo com pessoas controladoras, né? Então, enquanto você tá ali naquela situação onde você aceita absolutamente tudo porque você não sabe o seu limite, aí você tá sem perceber numa postura mais passiva. Então, a pessoa acaba impondo as regras dela, enquanto isso você obedece. Então, você acaba acreditando que quanto mais você agradar a pessoa, mais você vai receber alguma coisa ou amor dele ou dela, né? Mas quando você tenta agradar esse tipo de pessoa, você inevitavelmente começa a ser rejeitado. Mas eu tô falando de um tipo de pessoa que é a pessoa controladora, né? E em algumas literaturas a pessoa pode até encontrar a pessoa como uma pessoa que é mais pro narcisista, né? O que seria isso, uma pessoa mais pro narcisista, né? É uma pessoa que não tem o nível de empatia, aliás, tem pouca empatia, né? Pouquíssima empatia. E aí o empata acaba se envolvendo com essa pessoa mais narcisista, que não tem tanta empatia, porque é como se esse narcisista, ele tivesse se alimentando da energia que você tem, né? Então, é como se fosse um vampiro. Então, a pessoa vai se alimentando, se retroalimentando. E assim, eu queria deixar bem claro que o que eu tô te falando tem a ver com escolhas, né? Porque muitas vezes pode ser que alguém esteja escutando o que eu tô falando e esteja assim: ai, nossa, eu tô me relacionando com essa pessoa e agora? Ele é isso, ele é aquilo. Espera um pouquinho, presta atenção, porque houve algum momento em que você se permitiu estar nessa situação. E o porquê que a gente se permite estar nessa situação? Porque nós não temos, muitas vezes, lá nos nossos registros familiares, situações saudáveis, né? Por exemplo, se a gente viveu num lugar muito caótico, muita coisa acontecendo, bombas estourando, as pessoas se matando o tempo inteiro ali por brigas, ou então situações terríveis, muitas vezes, que eu escuto. Então, muitas vezes a pessoa associa aquilo ao normal. Então, ela se torna muito conivente com o abuso, porque ela não sabe o que é um abuso, ela não conhece o limite dela. Como que você conhece o teu limite? Você começa a observar como que está o seu corpo, você começa a observar como que está a sua saúde mental e espiritual, e também a última coisa que acaba se manifestando, que é depois a gente já ter passado por tanta coisa e se ignorado tanto, é quando começa a aparecer no seu corpo físico as doenças, né? Então tem pessoas que vivem cansadas, tem pessoas que vivem, não tem nem vontade de levantar, e aí a pessoa vai lá, tem diagnósticos de depressões seríssimas, tem que começar a tomar medicação para levantar, né? Porque ajuda sim, né? E a pessoa precisa muitas vezes passar por isso, só que não adianta só ficar fazendo isso. A gente precisa ir lá nas origens, né? O porquê que você faz isso com você mesmo, né? Porque sim, gente, a gente precisa tomar essa decisão aí de: nossa, eu tomei essa decisão, eu estava andando pela vida sem me questionar muito. Eu nunca soube exatamente o que era bom para mim. Eu nunca me fiz essa pergunta. Tem pessoas que nunca se fizeram essa pergunta. Eu atendo as pessoas que falam isso para mim, que elas nunca se fizeram essa pergunta, de tipo assim, o que é bom para mim? Eu simplesmente fui lá, vi que uma pessoa gostava de mim, deu uma bola e a pessoa vai lá e se joga com tudo. Só que a pessoa, por ela ter vivido essas situações familiares complicadas, e ela tem esse registro muitas vezes que foi muito doloroso, isso acaba
isso acaba mexendo muito com a autoestima da pessoa. E a pessoa fica, muitas vezes, sem autoestima nenhuma. E quando você não tem autoestima nenhuma, você acaba aceitando absolutamente tudo e você não sabe qual é o teu limite. Você passa totalmente. O seu corpo, ele condena, né, o quanto que você está se maltratando. A gente tem os sistemas de defesa dentro da gente, que eles acabam funcionando de uma maneira muitas vezes super agressiva, te mostrando, olha só, você está se maltratando ao máximo, né? As depressões seríssimas, aí da síndrome do pânico, aí a pessoa tem, sei lá, um ataque cardíaco, tem muita coisa que pode acontecer nesse extremo quando a gente não se respeita. Mas é lógico que não é culpa de ninguém o que aconteceu. Mas a gente tem responsabilidade e sim a gente tem como mudar esse curso da nossa vida quando a gente começa a entrar em contato com as nossas memórias familiares. Ali o que aconteceu em casa é a que a gente acaba associando sem perceber. E muitas vezes a pessoa, né, ela tá tão no estado de negação que ela acaba falando que nada aconteceu, mas é só você ver a manifestação na sua vida. Se tem uma manifestação que tá te deixando super triste, é porque, sim, existe algo que tá super mal resolvido ali atrás. E é disso que se trata o meu trabalho. Eu vou passar meu telefone novamente, que é o 11 97162 3408. 11 97162 3408. E eu atendo com constelação, eu atendo com acompanhamento psicanalítico e eu também vou dar lá no dia 10 de março, às 19 horas, vai ter um workshop sobre relacionamentos afetivos, como ser feliz no amor também, né? Vai ser lá no Tatuapé, às 19 horas, tá? Você tem que fazer a sua inscrição antecipadamente para você participar. Você faz a sua inscrição comigo diretamente no 11 97162 3408. 11 97162 3408. Esse workshop, gente, que vai acontecer lá, ele tem a duração de 2 horas, né? Ele pode te ajudar justamente a entender os mecanismos, né, disso tudo na prática, porque constelação é muito legal por isso, porque é uma coisa que acontece na prática. A gente não fica só fazendo teorias, né? Eu acho muito bacana isso, né? A gente se conscientizar daquilo e a gente ir se colocando cada vez no nosso lugar, deixando os problemas dos outros com os outros. As pessoas empáticas demais acabam pegando os problemas dos outros para elas, sem perceber o que elas estão fazendo. Sendo que a gente tem muito, gente, o que resolver dentro da gente. Em primeiro lugar, o primeiro mundo que a gente precisa salvar é o nosso mundo interior, né? E isso já é muita coisa para se fazer, muita coisa. Então a gente precisa sim se colocar. E isso não é egoísmo, tá? Que é meio difícil das pessoas empáticas entenderem que isso não é egoísmo. Não, porque como que você vai viver nesse mundo sem você cuidar de você? Você vai como se estivesse ladeira abaixo todos os dias. Então o cuidado que você precisa ter, em primeiro lugar, é com você mesmo, é com a sua autoestima, é com o seu estar no mundo, é com a sua paz. Aí, em segundo lugar, depois você vai pensando no que você pode fazer pelo mundo, né? Mas tudo tem um limite, porque até para ajudar a gente tem que ter sabedoria, né, gente? Então é lógico que no mundo perfeito, se todo mundo se cuidasse, se todo mundo fizesse por si mesmo, a gente não ia ter o tipo de coisa que a gente passa por aqui, tá? Então, cuida do seu mundo para que o mundo fique melhor. Você vai ver como que é, tá, gente? Só mais uma vez, meu telefone, 11 97162 3408. 11 97162 3408. Eu agradeço pela audiência de vocês, mais uma vez, aqui no programa Reintegração. E a gente se vê na próxima semana.